Fala galera do Ligadíssimos e F-Kang no Enem, como estão vocês? Vimos quantidade de movimento, impulso, teorema do impulso e agora a gente vai resolver exercícios, questões que caíram no Enem. Beleza? Vamos lá, meu povo. Olha só o que é que diz essa questão aqui de 2019. Essa questão que na verdade foi muito polêmica. Uma questão aí que, se vocês observarem na rede, tanto no YouTube quanto em alguns canais, vocês vão ver que ela teve muita repercussão por causa de um erro, né? Ela, na verdade, não deveria ter esse gabarito que tem. Eu já vou dizer aqui que o gabarito, a resposta é a letra A. Vocês vão ver que esse gabarito tem um pequeno problema, um pequeno grande problema. Temos uma outra informação aqui, que é esse tempo, né? Deixa eu ler a questão primeiro para vocês, né? Em qualquer obra de construção civil é fundamental a utilização de equipamentos de proteção individual, tal como capacetes. Então, portanto, por exemplo, a queda livre de um tijolo de massa 2,5 kg de uma altura de 5 metros, cujo impacto contra o capacete vai durar 0,5 segundos, resulta em uma força impulsiva média maior do que o peso do tijolo. Suponha que a aceleração da gravidade seja 10 metros por segundo ao quadrado, né? Aqui no caso ele colocou o segundo elevado a menos 2, que dá no mesmo, e que o efeito da resistência do ar seja desprezível, não tem a resistência do ar. A força impulsiva média gerada pelo impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais? Eita pau! Vamos fazer o desenho aqui? Vou desenhar aqui o tijolo. Vocês esperem aí eu terminar minha obra de arte. Eu gosto de enfeitar aqui o circo. Tá aí o tijolinho, certo? Esse tijolo ele vai cair no capacete de um operário. Coitado do cara, velho. Deixa eu desenhar aqui o capacete, ó. Vou desenhar aqui o capacete amassado. O tijolo ficou enterrado no capacete. Aliás, essa questão também tem um outro problema, né? Como é uma questão de colisões, que é um assunto que a gente ainda vai ver com mais detalhes, né? Ele não disse se a colisão ela é unidimensional, se ela é bidimensional. No caso, ele bate e resvala, se ele bate e fica, se ele bate e quica. É uma outra informação que ele deveria ter dado relevância na questão, no enunciado. Muito bem, vamos lá. Então, o que é que a gente tem aqui? Ó? Nós temos a altura, que ele dá aí uma altura de 5 metros, não é isso? Espera aí, deixa eu ajeitar isso aqui. Deixa eu colocar aqui até esse ponto aqui. Uma altura de 5 metros. Vamos colocar aqui H. H igual a 5 metros. 5 metros, certo? Velocidade inicial aqui é 0, porque o tijolo está sendo abandonado. E aqui vai ter uma velocidade final, que eu vou calcular ela agora. Bora calcular essa velocidade final? Bem, enfim. A questão aqui é uma questão que é meio que, como eu posso dizer, o senso comum vai entender que um tijolo que cai de uma determinada altura, o impacto não vai ser igual ao peso, né? Ele vai ser um pouco maior. Isso aí você pode fazer um experimento bem simples. Você se pesa numa balança, né? Se massa, entre aspas, porque na balança você, embora tenha a força normal, a força de reação ali, né, do sistema da balança é quem converte um equivalente em massa. Se você pular em cima da balança, você obviamente vai ver que o valor vai ser um pouco maior do que a sua massa. Muito bem. Então, vamos calcular essa velocidade, né? Eu estou enrolando muito. Vamos calcular logo essa velocidade, que é a velocidade aqui com que ele chega no capacete, né? Na iminência de tocar o capacete. Vamos lá. Então eu posso resolver isso por cinemática usando, por exemplo, a equação de Torricelli. Quem lembra? A velocidade final ao quadrado é a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes a altura. Certo? Eu vou colocar aqui um referencial para baixo sendo positivo. Isso implica que o eixo ele é crescente de cima para baixo. E aí, embora para a equação de Torricelli isso pouco importa, né? Só para a gente tomar como referência aqui. Velocidade final, galera, é 0, porque, né, a velocidade final é 0, não. A velocidade final é o que eu quero descobrir.
a velocidade inicial é que é 0, 2 vezes a aceleração, que no caso é a da gravidade, podemos transformar esse A em G, 10, né? E a altura, que no caso aí é 5 metros. Então eu vou ficar com velocidade igual a raiz de 2 vezes 5 vezes 10, 100, velocidade igual a 10 metros por segundo. Olha só que legal, galera. Professor, eu quero fazer isso de outro jeito. Tem como? Tem sim. Ó. Como o aluno que já chegou em colisões já viu energia, a parte de conservação de energia, e aí ele diz que o sistema ele é conservativo, né? Não tem dissipação, não tem força de atrito, não tem força de arrasto do ar. Então, galera, o que é que a gente vai ter aqui? Ó, que a energia mecânica, vamos chamar esse ponto aqui de A e esse ponto aqui de B. A energia mecânica no ponto A é igual à energia mecânica no ponto B. Quem é a energia mecânica no ponto A? Energia potencial gravitacional mais energia cinética. Não é assim que a gente faz? Energia potencial em A mais energia cinética em A. E quem é energia mecânica em B? Energia potencial em B mais energia cinética em B. Como lá em cima, nesse ponto mais alto, a velocidade é 0, então a energia cinética ela vai ser 0. E aqui embaixo, como a gente trata aqui, ó, o nosso nível de referência, vai ser aqui, ó, exatamente nesse ponto, certo? Então, aqui está a altura 0, né? A altura está 0 aqui, ó. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Energia potencial é igual a 0. Energia potencial é igual a 0. Não tem altura, portanto, a energia potencial gravitacional é nula. Tranquilo? Então, a energia potencial em A é igual a mgh e a energia cinética em B, m vezes v ao quadrado dividido por 2. Corto essa massa com essa. E aí eu vou ficar com V final, ó, que é a velocidade em B, eu poderia chamar a velocidade em B também, raiz quadrada de 2 vezes GH. Tá bom? Peguei esse 2 aqui, passei para lá multiplicando por G e H. Então, mesmo esquema, ó, V vai ser igual a 2 vezes 10 vezes 5, velocidade vai ser igual a raiz de 100, que também vai dar os mesmos 10 metros por segundo. Tranquilo? Então já matamos essa velocidade. Agora vocês vão entender onde estão os erros. Onde estão os erros? Eu vou desenhar até esse capacete aqui de novo. Vamos calcular como o gabarito está... com o gabarito errado, né? Vamos calcular com o gabarito errado, que é o oficial que ele deu aí. Na verdade, o gabarito ele diz que está certo, tá bom? Olha só o que ele fez nessa questão. Ele considerou, o elaborador dessa questão, ele considerou como se existisse uma única força, digamos aqui a força de reação normal. A força tal força impulsiva. Vamos chamar essa força aqui de F, tá certo? É a força, né? O impacto vai acontecer e aqui eu tenho uma reação do capacete. E a gente chama, e ele chama essa força no enunciado de força impulsiva. Diga-se de passagem, força impulsiva é um termo que se usa em alguns livros, né, de nível superior, livro de engenharia mecânica, né, mecânica vetorial para engenheiros, ele chama de força impulsiva, uma força que acontece num intervalo de tempo muito curto. E vocês vão ver que esse intervalo que ele deu aí de 0,5 segundos é um intervalo muito grande para esse problema. A gente vai mostrar o porquê. Vamos lá. Digamos então, fazendo como manda o figurino, né? O figurino, a velocidade na iminência do impacto, ela é de 10 metros por segundo. E aí você vai ter aqui o que é o seguinte, você vai ter que o tijolo para e a velocidade final aqui vai ser igual a 0. Então eu posso dizer que essa aqui é a velocidade final da queda livre, não é isso? Que para o impacto passa a ser a velocidade inicial. Por que eu estou mensurando? Por que eu estou falando disso? Porque a gente vai usar o teorema do impulso, ó, que diz o seguinte, ó, impulso mede a variação da quantidade de movimento, não é isso? ΔQ. Impulso, que vou tratar aqui em módulo ΔT vezes F, vai ser igual à quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial.
Perceba que a quantidade de movimento final é zero, porque ele vai parar, a velocidade final dele é zero, perfeito? E a velocidade inicial no impacto é exatamente essa daqui, ó, 10 metros por segundo. Então, ó, a tal força que ele considerou como sendo o gabarito, multiplicando por 0,5 vai ser igual, aqui eu vou tratar em módulo, não vou considerar sinal negativo, né? A força que a gente só está interessado no valor, o valor do módulo, né? Então, não preciso tratar aqui com um sinal negativo. Muito embora ela aparece aqui, ó, tá vendo? Apontada no eixo ao contrário, né? Se o eixo está adotado positivo para baixo, ela teria que dar um valor negativo e daria aqui. Mas, enfim, vou colocar um módulo aqui para a gente esquecer o sinal negativo. Então, a massa, quem é QI? Quantidade de movimento inicial. A massa vezes a velocidade inicial. Essa velocidade inicial aqui é exatamente essa. Tá certo? Então, ó, F que multiplica 0,5, que é o intervalo de tempo do impacto, né? O tempo de duração do impacto. A massa, que é 2,5, e a velocidade, que é 10. Isso vai fazer com que essa força seja de 25 vezes 20, 2,5 vezes 10 vai dar 25, dividido por 0,5, isso aqui vai dar 50 newtons. O que é que ele pede na questão? A comparação entre essa força e o peso de cada um desses tijolos, certo? O peso de cada um desses tijolinhos aí, ó, o peso do tijolo, P é igual a M vezes G. A massa é igual a 2,5, a aceleração da gravidade é 10, 25 newtons é o valor do peso. Tranquilo? Esse aí é o valor do peso do tijolo. Ora, quando eu fizer a razão força, né, que é a tal única força que apareceria aí, dividido pelo peso, que é de 25 newtons, eu vou encontrar a razão 2, que já seria o nosso gabarito. O nosso gabarito 2, ó, a força impulsiva média gerada por esse impacto equivale ao peso de quantos tijolos iguais. Obviamente, se o tijolo tem peso 25, e aí tu tens o quê? Uma força de 50 newtons. No entanto, olha só o que é que acontece. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu pegar uma nova página aqui pra gente. Opa! Eu gosto de brincar com esse aplicativo, é bom demais. Olha só, galera, o que é que acontece com este capacete. Eu vou desenhar aqui o tijolinho de novo. Vocês tenham paciência que eu gosto de brincar aqui com o meu novo aplicativo. Esse aplicativo que é uma maravilha de estar brincando com ele. Eu vou colocar aqui o capacete, ó. Eita pau, nem parece um capacete, né? Então, deixa eu fazer aqui outra coisa. Ixi, Maria, já eu desenho um capacete nazista. Eita, que desgraça. Vamos lá. Agora ficou bonitinho. Tá aí, ó, o tijolo enterrado na cabeça do cara. Que coisa terrível, né? Galera, quais são as forças que atuam aí? A gente vai ter a força de reação normal, que a gente já viu que ela é maior, né, do que a força peso. É notório isso, aquela história. Eu vou desenhar até um vetor diferente aqui do outro, um maior que o outro. Aqui eu tenho normal, e aqui eu tenho peso. O que seria, galera, a força resultante? O que seria a força resultante? Eu teria aqui um outro vetor. Eu teria um outro vetor aqui, ó, que eu vou batizar ele de FR, força resultante. Vocês deixam eu fazer isso? Quem é a força resultante aqui, galera? Força resultante é igual a normal menos o peso. É igual a normal menos o peso, certo? Essa aí seria a força resultante. A força resultante. Tranquilo? Não existe somente essa força aqui, não. Não só tem essa força aqui, como a gente fez no primeiro caso, não. Que seria a resposta da questão. A gente tem a força peso também, que foi omitida. Tranquilo? Vamos lá? Então, como é que eu vou aplicar novamente esse teorema do impulso? Teorema do impulso, ó, I vezes I igual a
quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial, né? Eu coloquei aqui em módulo. Aí aqui eu vou ter agora F de R vezes ΔT, que é a tal força, né? A tal força resultante aí. E aí eu tenho, ó, QF menos QI. Entendam, essa força resultante, galera, essa força resultante é a combinação aqui, ó, a diferença entre essas duas. A gente vai aplicar aqui para o teorema do impulso. São duas forças que estão atuando aí. Então aqui vai ser zero, como a gente já sabe, e aqui eu tenho M vezes V. Mas quem é F de R? É N menos P, ó. N menos P que multiplica ΔT. Isso tudo vai ser igual a M vezes V. Quem é N, galera? É exatamente o que eu estou querendo saber, ó. N menos o peso, que é 25, vezes o intervalo de tempo, que é 0,5. Isso tudo é a massa do bicho, que é 2,5 do tijolo, vezes a velocidade dele, que é quanto? 10. Tranquilo? A velocidade inicial. Então, ó, mesmo esquema, esse 0,5 passa para cá dividindo, então eu vou ficar com N menos 25 igual a 25 dividido por 0,5. N vai ser igual a esse cara dividido por esse dá 50. E esse menos 25 ele passa para lá somando, ó, 25. Então, a normal, minha gente, a tal reação, a tal que é o impacto, né, que a cabecinha do cara vai sentir, a reação do capacete é equivalente a 75 newtons. 75 newtons. Então, a força resultante, né, que é o conjunto, é a resultante dessas duas aqui, NP, multiplicado pelo intervalo de tempo é igual, né, ao teorema do impulso mesmo. Teorema do impulso. TI, teorema do impulso, tá certo? Então, o que é que a gente conclui? Que o valor da força, né, a força lá, o impacto, a força que o capacete sente, ela é quantas vezes maior? Então, eu terei que dividir aqui, ó, N, esse N agora, por P, N dividido por P, 75 dividido por 25 vai dar 3, e essa aqui deveria ser o gabarito dessa questão, certo? Aí, beleza, temos um outro problema. Qual é esse outro problema? Vamos lá desenhar o capacete de novo. Vou dar um pause aqui para vocês não terem mais essa dor de cabeça aqui comigo, de estar desenhando e errando. Minha gente, olha só para isso aqui, ó. Olha só para isso aqui, presta atenção. Esse capacete, ele começou, quando ele encostou aqui, a velocidade dele era 10, estão lembrados? E quando ele chega aqui no final, a velocidade dele é 0, concordam comigo? Então, ó, isso aqui, ó, vamos calcular essa altura, mais ou menos aí, fazer uma expectativa dessa profundidade aí, só para vocês verem um outro erro triste dessa questão. Olha só que coisa interessante. Vamos chamar isso aqui de H. Considerando que a velocidade inicial aí, chamar de VI mesmo, seja de 10 metros por segundo, e a velocidade final seja 0, certo? E isso tudo tenha acontecido em 0,5 segundos. Galera, qual é a aceleração aí? Diga aí para mim, ó. V é igual a V0 mais AT, não é assim? Entenda, ele se enterrou aqui no capacete, tá bom? Isso aqui é o capacete, isso aqui é o tijolo. Velocidade final é 0, velocidade inicial é 10. Qual vai ser o valor para a aceleração? Se o intervalo de tempo for 0,5. Então, ó, A vai ser igual a menos 10 dividido por 0,5. Olha só a aceleração. Menos 20 metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, essa seria a desaceleração, melhor dizendo, que esse tijolo sofreria, né? Então, colocando aqui mais uma vez o eixo de referência aqui para baixo, positivo crescendo para baixo. Vamos calcular essa altura aí. Vamos calcular mais ou menos que profundidade. Eu já tenho a velocidade inicial, tenho a velocidade final e tenho o valor para a aceleração. Como é que eu calcularia essa altura aqui, galera? Vamos usar o Torricelli novamente. V final ao quadrado
é V inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes h. Esse camarada vai para cá 100, 2 vezes 20 dá 40, e 100 dividido por 40 é 2,5. Então essa profundidade aqui seria 2,5. O tijolo atravessaria todo o operário. Então temos um problema, portanto, com a questão do intervalo de tempo, certo? Isso aqui está fora da realidade. E a questão da força, né? Que a gente está tratando aqui com o impacto, né? A tal força impulsiva média gerada, esse N aqui, certo? Ela foi no valor de 75 newtons. E a força resultante, que é para a aplicação do teorema do impulso, é a diferença entre N e P. Tranquilo, galera? Eu vou deixar nos comentários, na descrição desse vídeo, eu vou deixar para vocês o link do comentário do professor Fernando Lang, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele faz o comentário destrinchando essa questão, beleza? E ele até faz o cálculo que eu não vou fazer agora, que é qual seria um intervalo de tempo, como é que eu poderia dizer, um intervalo de tempo justo não, aceitável para essa questão. Intervalo de tempo aceitável seria da ordem de milésimos de segundo, né? E não aí 0,5 segundos, como vocês viram, dá uma coisa absurda, beleza? E a saideira de hoje, essa questão de 2014, vamos lá. Enem 2014. Para entender os movimentos dos corpos, Galileu discutiu o movimento de uma esfera de metal em 2 planos inclinados, sem atritos, e com possibilidade de alterarem os ângulos de inclinação. Aqui, ó, ângulo de descida e aqui ângulo de subida. Conforme mostra a figura. Na descrição do experimento, quando a esfera de metal é abandonada para descer um plano inclinado, essa esferinha aqui, ó, essa esferinha, ela sempre atinge o plano ascendente, no máximo um nível igual àquele que foi abandonado. A questão da conservação da energia aqui, ó. Essa altura aqui, ó, essa altura, ela é exatamente igual a essa daqui, a mesma linha de ação, certo? Aqui na horizontal. Ela no máximo chega a essa altura aqui. Se não tiver nenhuma perda, se não tiver nenhum atrito, você vai ter essa configuração aí. Vocês já viram uma brincadeira que tem agora? Uma brincadeira que tem agora não, né? É um experimento, pode botar no YouTube, né? Tem uma bolinha assim, ó, pendurada, um pêndulo. Tem um pêndulo, certo? Esse pêndulo oscila aqui pendurado. Quer dizer, o pêndulo é o conjunto, perdão. O pêndulo é o conjunto da corda com a bolinha. E aí a galera bota a cara de uma pessoa aqui, ó. Tem um aluno geralmente que é cobaia, isso aqui é a cara do aluno, certo? Isso aqui é o nariz dele e a boca, é horrível esse aluno. Aí solta-se essa bola de uma altura bem próxima aqui à cabeça do aluno e ela faz essa trajetória, né? Esse arco aqui, né? Um arco. E aí fica todo mundo desesperado quando a bola for lá do lado oposto e voltar, né, quando chegar na altura máxima e retornar, bater na cara da pessoa. Então, se não tiver nenhum vento, né, nenhuma força externa que vá fornecer energia a essa bola, ela jamais, no caso do mundo real, onde tem a presença da atmosfera, ele jamais vai chegar sequer à altura que estava inicialmente. Então, questão da dissipação de energia. Se não tivéssemos nenhuma dissipação de energia, ainda assim ele voltaria para a mesma altura e nunca mais, e nunca um pouco a mais. Então, o problema aqui é similar, digamos assim. Aí o que acontece? Ó? Ele diz na questão, ele diz o seguinte: ó, se o ângulo de inclinação do plano de subida for reduzido a 0, a esfera, o plano de subida é esse aqui, ó, ângulo do plano de subida. Então vamos redesenhar isso. Vamos redesenhar. O que é que ele está fazendo aí? Ó? Ele pega esse plano agora, coloca ele em 0 grau. Tá vendo aqui o ângulo? Ó, tá aqui, ó, ângulo do plano de subida. Então ele vai zerar esse ângulo aqui, deixar ele rente ao chão. E aí o que é que vai acontecer? Vamos desenhar aqui a bolinha? Vamos desenhar a bolinha da gente aqui. Tá aqui nossa bolinha.
Ela chega nesse ponto aqui mais baixo, obviamente com a velocidade máxima, concordam comigo? Está de tamanho diferente, me perdoe. E aqui ela vai correr, ó, na horizontal. O que é que a gente pode afirmar sobre isso? Primeiro, não existe forças dissipativas, não tem resistência do ar, não tem atrito. Então, ela vai atingir aqui a velocidade máxima. Nesse ponto aqui, ela vai ter a velocidade máxima. E essa velocidade máxima ela vai ser conservada. Por que ela vai ser conservada? Porque a gente vai ter aqui a mesma velocidade. Olha só, V aqui vai ser o mesmo, porque nesse ponto aqui da trajetória, a gente vai ter aqui peso, que é dividido em duas componentes, né? Uma vertical, ou melhor, uma perpendicular ao plano e uma na direção do plano. Eu tenho aqui a reação normal, que é N de Y, e tenho o peso efetivamente. Eu não vou desenhar o peso. Então, a gente percebe que P de Y, ele é anulado com a normal de Y, e sobra P de X. Eu tenho uma força resultante atuando aqui, fazendo com que ele seja acelerado. No entanto, quando ele chega nesse ponto aqui, o que é que acontece? Temos duas forças que passam a ser o peso e a normal, concordam comigo? Eu tenho aqui peso e normal e elas vão se anular e aí a força resultante é nula. Quais são as consequências disso? Olha, se a força resultante é igual a zero, ou melhor, eu posso até analisar de uma outra maneira. A velocidade aqui ela é constante, né? Não vai variar porque não tem força de atrito, não tem força de resistência nenhuma. Se V é constante, a aceleração, que é a variação da velocidade dividida pelo intervalo de tempo, a aceleração também vai dar zero. Porque ó, se não há variação de velocidade, zero dividido por ΔT vai dar zero. Certo? Então, são essas conclusões. Outro já pode pensar, não tem só peso e normal? Peso e normal se anulam, força resultante é nula. O impulso, que é o produto da força pelo intervalo de tempo, não é assim? Se essa força resultante aqui for nula, o impulso vai ser igual a zero. Se a aceleração ela é zero, eu também posso imaginar que, pela segunda lei de Newton, F de R é igual a m vezes A. Como a aceleração é zero, a força resultante ela é zero. Tranquilo? Então você pode usar esses dois raciocínios. Você já pode analisar aqui os vetores, as forças que atuam, dizer que a força resultante é zero e que o impulso é zero também. Né? Se força resultante é zero, o impulso também vai ser zero. Ou você pode parar para pensar. Não tem força dissipativa, né? Já de cara, você pode pensar assim,